Bem-vindos à Matrix. Precisamos de mais conceito e menos preconceito. Não só contra outras pessoas, mas contra tudo. Porque o preconceito pode sim afetar uma pessoa qualquer, pode ferir, pode magoar. Mas o preconceito também afeta diretamente o nosso entendimento do mundo. Nosso entendimento de qualquer coisa. Quando isso acontece, entramos em um processo de autoilusão. Mentimos para nós mesmos. Então, preconceitos são ruins. Não só para os outros, mas principalmente para nós. Para você viver de uma forma sincera e coerente, é preciso aprender o básico. Aprender o que são ideias e discursos sem fundamento e discursos com fundamento. Ambas temos que saber identificar e distinguir. Não precisamos fazer esse trabalho todo do zero. Há centenas de anos, alguns gigantes já apontaram esse caminho para nós. Tudo o que nós precisamos fazer é apoiar nos ombros dos gigantes. Aristóteles, há mais de 2000 anos, já tinha identificado os principais erros de raciocínio envolvidos nos diversos conceitos. Ele já anunciava os princípios elementares da lógica. Sem a lógica, incorremos em todo tipo de erros. Os primeiros filósofos perceberam que os seres humanos eram muito incoerentes, tentavam explicar o mundo sem compreender esses fundamentos da lógica. Então, recorriam a mitos, fantasias, misticismo. Não existia uma visão clara por falta dessas noções básicas. No mundo antigo, as falácias já eram muito comuns. Os tiranos se favoreciam muito delas, assim como os demagogos na democracia, como o ateniense, por exemplo. Então, ao longo da história, os demagogos sempre estiveram presentes nas democracias, e a demagogia também estava presente nas tiranias. A demagogia necessita muito das falácias. Então, por que ainda existe demagogia? A demagogia só existe até hoje porque as pessoas, a maioria delas, não possuem uma visão clara das coisas. Falta ao povo esse recurso da lógica. As pessoas não aprendem o fundamento da lógica na escola. As pessoas estão muito carentes de conhecimento, né? O nosso sistema educacional, no ensino mínimo, esse é o mínimo necessário, né, para qualquer cidadania. A filosofia só entrou no nosso currículo brasileiro há pouco tempo, é verdade. E mesmo assim, muitos dos professores ainda são mal formados, não possuem estrutura nem tempo para ensinar. Então, os políticos se aproveitam disso, usam e abusam das falácias o tempo todo. São demagogos, como os do passado. Quem possui essas ferramentas básicas de raciocínio consegue perceber isso, mas são uma minoria. E como minoria não possuem força para mudar muita coisa. Até porque na democracia o que vale é o voto da maioria e o poder econômico. Como a maioria é ignorante, viram o alvo perfeito para os políticos populistas. Eles falam que as pessoas querem ouvir, não falam a verdade. Eles se aproveitam da ignorância para se perpetuar no poder. Isso vira um ciclo vicioso. Quem administra a educação não tem interesse em educar, e sim em manipular. Então nós chegamos a um problema. Por um lado, é muito perigoso o conhecimento sobre as formas de discurso claro e discurso nebuloso, até porque um grupo pode usar esse conhecimento para manipular as massas ignorantes.
Esse é o risco de ensinar os fundamentos dos discursos. O Schopenhauer tem um livro que ensina formas de ludibriar em um debate. Esse conhecimento é muito usado por advogados, políticos, a publicidade empresarial, até por vendedores. Até uma simples propaganda, uma foto de um hambúrguer, ela não representa o tamanho verdadeiro do hambúrguer. Então a intenção do capitalista é vender, é lucrar, não é ser sincero. Então, sim, é perigoso. Somente um pequeno grupo detém esse conhecimento. Mas, se todos tiverem esse conhecimento, então o ser humano será mais coerente. Esses conhecimentos permitem as pessoas se libertarem de tanta enganação e mentira. Esses grupos que controlam a nossa vida, porque dominam a política, que é o maior instrumento de manipulação já criado, né? Ainda que essas pessoas não se interessem por política, ainda assim a vida delas será decidida por política. O emprego delas, a moradia, a alimentação, a educação, a saúde e até mesmo a felicidade delas. Tudo isso depende de decisões dos políticos. Então, como são estúpidas as pessoas que não se importam com política, ou pelo menos ignorantes por causa do sistema que fez isso com elas. Então, essas pessoas que não se interessavam por política, os gregos chamavam de idiotas. Então, a política sempre interfere em nossas vidas. E até é por falta dessas noções básicas que muitos colegas meus, professores, estão cometendo abusos na escola ao tentar impor suas visões políticas. Visões empobrecidas, aleijadas até por anos de faculdade que somente ensinavam um lado da moeda. Então, para ter um conceito e não um preconceito, não basta analisar um lado apenas da questão. Se a questão tiver dois lados, temos que analisar ambos. Se tiver vários lados, como já diz na teoria da complexidade, Edgar Morin, temos que analisar todos esses lados. Então, muitos professores estão dando apenas um dos pontos de vista na sala de aula. E muitos alunos estão percebendo isso. Muita gente está indignada com isso. Isso está permitindo que alguns oportunistas tentem passar essa famigerada escola sem partido, né? Para limitar a opinião do professor. Então, de fato, o professor pode sim emitir sua opinião, mas tem que passar todos os lados da questão. Então, concluindo, né? Nós precisamos aprender o que é conceito. Precisamos estudar quais são as bases para um pensamento claro. Precisamos estudar o que são falácias. Aprender quais são as formas de manipulação de discurso. Aprender desde o básico. O que é uma contradição. O que é um terceiro excluído. O que são deduções. O que são os fundamentos da ciência, né? Temos que ter sempre em mente que precisamos ter conceitos claros e bem fundamentados sobre tudo. É a única maneira de ser racional. A noção de que o ser humano é racional está equivocada. Ele apenas tem lampejos de razão. Mas na maioria do tempo age desvinculado dessa razão, seguindo apenas os instintos e outros processos mentais automáticos. Então, a única coisa que nos diferencia dos animais é a razão. Nós temos que usar a capacidade de inteligir, compreender, é o que nos define. Por isso somos Homo sapiens, né? Por saber, por poder saber.
Se não aproveitar essa qualidade, voltamos à barbárie, vivendo como Nietzsche falava sobre os gados. E viver como gado, apenas pastando, e defecando e dormindo, sem raciocínio, vivendo como besta. Então precisamos de mais conceito. Saia da caverna, saia da matriz.